Éder tem quase 30 anos de carreira nas áreas financeiras e contábil. O executivo tem passagens por indústrias químicas, farmacêuticas e mais recentemente em transportes marítimos. Hoje ele vem aqui no Executive Talk contar pra gente como um profissional oriundo da área financeira pode se tornar um diretor-geral. Curte aí! Éder, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que começou, né, a sua carreira na área financeira, né? Eu tenho uma carreira bastante sólida na área financeira, hoje já caminhou para uma gerência geral, mas eu quero saber como é que começou isso. Eu tenho formação em administração, ciências contábeis e naturalmente você começa em área financeira. Eu comecei numa empresa chamada Ciba-Geigy há muitos anos, numa área chamada BI, era Balanços e Informações. Essa área era responsável por impostos federais, planejamento tributário, os balanços de publicação. Essa empresa era uma SA na época e o início da minha carreira foi com tudo isso. Eu tive muita sorte de pegar um período que os grandes grupos químicos estavam se transformando. E foi criado o conceito de ciências da vida. Então, muita fusão, muita cisão, muita incorporação acontecia. E planejamento tributário é muito natural nesse tipo de coisa. Foi assim que eu comecei com projetos, foi assim que eu comecei com esse tipo de gosto, vamos dizer assim. Tomei gosto por eventos de transformação e eu sempre estudei muito. Então eu era júnior, sem experiência nessa época ainda, e os projetos eles se encerravam, eu pegava todo o material, estudava, perguntava muito, conversava muito, era muito disciplinado. E aí comecei a tomar gosto pela coisa e acabei não só participando via planejamento, mas também na execução dos projetos e tive a oportunidade de participar de N projetos. Esse foi o começo. Ao longo da carreira, você passou por diversas empresas do segmento químico, muito embora você tenha ido para a Novartis, né? Que era a Ciba-Geigy. Então, a Ciba-Geigy é a precursora da Novartis. A Novartis no Brasil. No Brasil, entendi. Depois de um grande evento societário de fusão da porção Geigy da Ciba-Geigy com a Sandoz, criou-se a Novartis. Ficou 10 anos lá. E Novartis eu trabalhei novamente com eventos societários e aí nas áreas, nas diversas especialidades de finanças. Então, eu sempre busquei a diversificação. Então eu trabalhei com controladoria, custos industriais, impostos, financial planning, serviços, né, contas a pagar, receber, contabilidade, essa coisa toda. E em diversos níveis hierárquicos. Eu comecei como assistente, analista, coordenador, gerente. Foi subindo, né, ao longo dos 10 anos que você ficou no grupo. Na Novartis, até uma gerência sênior, né, de toda a área de contabilidade, impostos, planejamento tributário, e depois eu me mudei para uma empresa farmacêutica chamada Wyeth. O desafio na Wyeth era de reorganizar passivos. Essa empresa tinha um passado de reorganizações societárias que geraram passivos e precisavam ser reorganizados. Eles foram reorganizados, eu apliquei para uma posição de custos industriais interna, uma vaga de controller, fui aprovado e aí começaram projetos regionais na área de manufatura, muito planejamento financeiro na época, muitas viagens a México, Porto Rico, Costa Rica, enfim. Era uma cadeira Latam? Era uma cadeira Brasil, mas participando de toda a reorganização da operação Latam. Então, muitos projetos, muita mudança de local de manufatura de México para o Brasil, de Brasil para Porto Rico, etc. Né? E tudo isso com finanças muito por detrás. Né? Mas nessa época, e aí, acompanhando... A gente está falando 2004 a 2011, né? 2004 a 2011. Nessa época, a Pfizer adquiriu a Wyeth e fui confirmado, continuei trabalhando em manufatura na Pfizer. Mas de novo, né? Mais uma empresa que adquire a outra. Você já tinha essa experiência, inclusive,
para fazer essa transição? Os eventos de transformação acompanharam minha carreira toda. Então, fusões, cisões, incorporações, aquisição de negócio, venda de negócio, mudança de modelo operacional, implantação de sistema, enfim. O que você imagina, eu participei de tudo isso em finanças. Só que quando você participa desse tipo de evento, você precisa estudar muito. E aí, RH, eu fiz treinamentos de Black Belt, eu fiz treinamentos de coach, eu fiz etc. Enfim, tudo isso agrega muito. E aí você começa a sair um pouco de finanças e começa a ter uma visão um pouco mais holística da coisa. Sim. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Você, normalmente, quando tem uma fusão e aquisição das empresas, algumas posições ficam ameaçadas. Você, pelo que eu estou observando aqui, você foi o cara que recepcionou essas fusões, organizou muito bem e não foi ameaçado. Olha, eu digo que toda mudança é uma oportunidade, não um risco. Mas sempre foi o meu jeito de encarar a coisa. E eu realmente permaneci em todos esses eventos, eu nunca fui desligado. Às vezes que eu acabei saindo de uma empresa e entrando em outra foi porque eu quis fazer, né? Já não estava tão bom assim, ou a oportunidade no mercado era mais interessante. Eu acho que num momento de fusão, num momento de cisão, você acaba, aquele cara que tem uma solidez e consegue tocar processos, aquele cara que não se desespera, que tem uma estabilidade, né? É o cara que não dá pulos de felicidade ou chora de tristeza, esse cara permanece. Eu participei de todos aqueles eventos societários na época da indústria química e participei de outros também. Sim. No ano 2000... Você virou o cara da fusão, o cara do Merger and Acquisition. Né? Veja, eu sempre trabalhei nas operações, ok? Então, fazer com que a coisa aconteça, essa era a minha função. Isso acontece no dia a dia. É lindo, maravilhoso você ver fusão de duas companhias no jornal, mas é no dia a dia que a cultura se molda, é no dia a dia que você amanhece casado com outro cara e você precisa falar a mesma língua. Então, esse tipo essa característica eu sempre tive. E o gosto por esse ambiente um pouco tumultuado, Sim. um pouco incerto. Eu gosto muito disso. Então, pois é. Não me impressiona. Praticamente a figura do bombeiro de brigada, você tem todo mundo tendo que sair, você é o cara que aprendeu a abrir a porta e conduzir todo mundo. É um pouco disso. Tem essa experiência e quando tiver, vai olhar para você como o cara que precisa de você aqui para organizar. Um pouco disso. Muito legal. E aí depois você então vai para o segmento químico, né? Depois de quase 7 anos, quase 20 anos na área farmacêutica, você vai para o químico. Eu comecei no químico, Ciba-Geigy Química, né? Farmacêutica era um braço apenas, depois farma por esse período todo e uma volta a químicos. Essa volta também se deu pelo viés financeiro. Eu entrei como diretor financeiro nessa empresa, era uma empresa com 11 áreas de negócios independentes, como se a empresa fosse dentro da empresa. Então elas tinham toda a estrutura, partilhavam apenas um CNPJ. Foi criada uma área corporativa, essa área corporativa criou uma cadeira de CFO, eu entrei nessa cadeira, e a incumbência era consolidar esse grupo econômico numa empresa única. Então foi um período de transformação muito, muito forte. Nós consolidamos finanças, RH, TI, compras, enfim. Eu acho que foi um case de sucesso, deu muito certo. Neste intervalo, a pessoa que era o Country Head Brasil retornou para a Europa e eu assumi a posição dele. E aí com toda a área corporativa, todas as funções. Nesse período também nós transformamos essa área corporativa, especializando ou segregando as áreas de serviço num Global Business Services, os Shared Service Centers.
mas realmente o Shared Service Center, tá? Não é uma área corporativa batizada com isso. O que é isso? Shared Service Center. A Você... pessoa que está assistindo, a galera, exatamente que bicho é esse? Você quebra as funções numa estrutura matricial, basicamente. Então, finanças, aquele cara que cuida de financial planning dentro das áreas de negócios, ele reporta para um outro cara em linha, no exterior, cuidando desse suporte à área de negócios. Mas ele usa toda a estrutura de contabilidade, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, impostos, financial planning, reportings de budget, de orçamentos e forecasts, etc. Ele usa de uma área central. E esta área central precisa prestar serviços com maestria para essas áreas de negócios. A estruturação disso. Então, o Shared Service Center é uma grande área de prestação de serviços interna na empresa. Inicialmente, você começa com estruturas dentro dos países, prestando serviço para as áreas de negócios. Há uma expansão regional, num segundo passo, que você absorve outros países da região. E, por fim, uma estrutura global, onde virtualmente trabalhos até de outros continentes possam ser feitos no Brasil e vice-versa. Então, isso, se bem feito, dá uma estabilidade para a companhia, é um elemento importante de qualidade e controle de custos para essas companhias e, na minha opinião, é o futuro. Legal. Então, nós estruturamos isso tudo entre 14 e 17. Em 17, uma estratégia da empresa quebrou o mundo em 3 grandes regiões e eu fiquei responsável por região Américas. Então, os hubs de Global Business Services de São Paulo e de Nashville, nos Estados Unidos, ficaram sob minha responsabilidade. E foi aí que você começa a viajar pra caramba, enfim... eu passava às vezes 15 dias aqui, 15 dias nos Estados Unidos, todos os meses, havia viagens para outros locais, e você começa uma vida nômade e num determinado momento você precisa repensar. Pois é. O profissional da área financeira já é um cara que tem que que é bastante workaholic, Sim. várias necessidades, né, e questões. E aí junta isso com essa cadeira de ter que viajar pra caramba. Você me contou uma vez sobre uma espécie de burnout. Sim. E aí você estava repensando a carreira, exatamente isso que você falou. Queria que você me contasse um pouco dessa... Foi um evento muito interessante. Eu viajei de um local da Ásia para São Paulo. Foi uma viagem de 26 horas. Chegando em São Paulo, uma pessoa de Continuous Improvement do site de Nashville pediu a conta, eu tive que resolver o problema. Continuei trabalhando, no dia seguinte fui trabalhar novamente, estava entrevistando uma pessoa para uma posição de Financial Planning aqui em São Paulo e eu apaguei, acordei no pronto-socorro de um hospital. E aí você começa a repensar. Como é que foi isso, né, cara? Lembro que... E você já estava sentindo também, né? Já estava com... Não foi de uma hora para outra, Você fica muito cansado com isso tudo. E aí, sua primeira reação é se reposicionar internamente na empresa, caso uma posição não aconteça, você vai para o mercado. Sim. Foi o que aconteceu. Sim. Mas não é apenas o reposicionamento. Nessa mudança, eu buscava uma mudança também de segmento, eu buscava uma mudança de estilo de vida, inclusive, etc. E aí, segmento? Você buscava uma mudança de segmento? Eu buscava, eu queria uma experiência com serviços que eu nunca tinha tido. Né? Joel, eu sempre fui muito irrequieto, então assim, eu sempre procurei experiências. Sim. Né? Eu sempre procurei coisas novas, então por isso que eu entrei em tantos projetos, em tantas áreas diferentes em finanças. Aconteceu essa coisa da administração geral, mas eu busquei isso também. E veja, dá um frio na barriga em toda mudança, mas também você vicia nesse frio na barriga, ele é muito gostoso. Sim, claro. Saindo do segmento, indo para um segmento de logística, foi muito interessante. Hoje eu sou responsável pelas funções nesta empresa também,
É uma empresa nacional, uma empresa muito antiga, aí, com quase 100 anos, muito sólida, e que faz um trabalho muito interessante. Tem uma plataforma de negócios muito interessante. E toda aquela experiência de indústria farmacêutica, que funciona como um relógio, etc., você pode traduzir para a área de serviços. Eu brinco que a área de serviços não admite erro. Precificação, a entrega do serviço e tudo mais tem que ser muito preciso, você não repete. Sim. Né? Então é uma experiência muito rica, muito interessante. Legal. Eu queria entender, né, a minha maior curiosidade ao longo da minha carreira, eu fiz até uma tese sobre isso na minha pós-graduação, sobre como é que se surgem, né, da onde que um cara que, por exemplo, começa em recrutamento e seleção, focado naquilo, vira um diretor de RH com tudo mais generalista. Quais são os caminhos que ele tem que percorrer? O profissional da área financeira, como é que ele vira um gerente geral? Depende mais dele ou depende de cada ambiente? Eu já vi muitas empresas darem prioridade para quem é da área comercial. Sem dúvida. Mas também um cara de financeiro que entende do negócio, poxa. Eu acho que é um conjunto, não é necessariamente, não depende apenas exclusivamente do profissional, mas sim, esse profissional não pode ficar focado exclusivamente em finanças, você tem que abrir o leque. Eu acho que você precisa gostar de gente, eu acho que você precisa entender das dinâmicas de negócios, você precisa desenvolver relacionamentos internos, eu acho que tem tudo isso, né? Agora, é óbvio que a sua organização tem um papel fundamental nisso também. Ela tem que ter um sistema de avaliação que funcione e que possa identificar nesse profissional de finanças um potencial gestor de uma área de administração geral. Então, são os dois. Tá? Eu acho que é uma tem que ter esse encontro, né, da empresa, de entender esse talento também e apostar. O que depende do profissional? Formação. Tá? Busque formação. E formação não é só formal. Não vai ao mercado fazer um curso e vou virar administrador geral. Não é assim. As grandes organizações boas, as empresas, elas têm área de RH estruturada que fornecem feedbacks constantes, cursos, treinamentos. Use essa estrutura. Busque também o apoio formal. Mas, sobretudo, observe seu gestor. Eu acho que o papel do gestor no desenvolvimento do funcionário é fundamental. Esse gestor pode ser um catalisador e a carreira acontecer mais rapidamente, ou ele pode ser um blocker. Depende do profissional identificar essas características nele. E aí movimentações de área, etc., são relevantes. Isso depende do profissional. Agora, ele pode fazer tudo isso. Se a sua organização não dá espaço, olha o mercado. Eu acho que é por aí. Ou seja, sempre vai depender do profissional, então. Sem dúvida. Né? Tem outras opções. Você não quer, tem quem quer. Cara, a primeira, eu acho que o kick-off disso tudo, né, o ponto de partida disso tudo, é o profissional. Sim. Você quer? Ele tem que orquestrar. Você conhece as suas características, você tem vontade de eliminar os seus gaps, busque formação, isso é fundamental. É besteira o cara achar que vai depender da empresa, dar aquela oportunidade para ele adivinhar que ele queira aquilo, né? Não cai do céu. Exato. Jamais. Eu conversei com uma executiva de RH uma vez a respeito disso, quanto que ela dava chance para o profissional se desenvolver em outras áreas. E ela disse, a gente está aberto a tudo. Eu pergunto ao profissional, o que você quer? E aí, ele passando isso para a gente vai trabalhar isso nele. Mas a gente não tem como chegar nele e falar, vai ficar aí até quando? É ele que tem que querer. Exatamente. Né? O ponto de partida é sempre o profissional. Ou seja, o profissional de finanças, obviamente, ele tem que adicionar requisitos como gostar de gente, entender do negócio, o cara que está sempre ligado. O profissional de finanças geralmente é um técnico. Sim. E ele parte de um perfil técnico. Sempre. Mais fechado. Okay, mais fechado, austero. tem todo essa aura. Quebra isso. Conversa muito, conheça do negócio, é fundamental. Goste de gente. Gente é tudo dentro de uma organização. É gente que faz tudo.
Precisa conhecer e precisa gostar. Uhum. Você consegue fazer essa transição com essas características. Eu quero te agradecer de verdade por esse papo, por você ter vindo até aqui. Foi um prazer apresentá-los, né, aos executivos, a trazer essa imagem do executivo da área financeira, que as pessoas pensam que normalmente é um cara mais turrão, mais fechado, mas não, é um cara super bacana, sofisticado, gosta de pessoas, visão para negócio, e esse é o caminho. Está aqui o exemplo, se vocês quiserem, sigam. Obrigado a você pela oportunidade, foi um prazer esse bate-papo. E sim, é possível você diversificar. Começando em finanças, dá para ganhar um mundo. Depende de você. Depende de você. Show de bola. Obrigado. Esse vídeo teve oferecimento da Chave Coworking, o seu escritório compartilhado.